Em todos os anos, a gente acaba sendo impactado por muitas notícias que não têm a mínima relevância, mas que elas acabam chegando até a gente. Fulano traiu Ciclano, Beltrano traiu, mas Mariazinha decidiu perdoar. Então, pensando nisso, o episódio dessa semana vai falar muito mais sobre o porquê os homens traem e, mais do que isso, porque eles acabam não terminando os seus relacionamentos. Mas antes de conversar mais sobre o assunto, eu queria me apresentar. Eu sou o Gustavo Tuoso. Esse é mais um episódio do Um Tanto Quanto Másculo, meu projeto que visa falar de masculinidade saudável a partir de dados, consumo, narrativas e experiência pessoal, visando proporcionar um debate muito mais saudável do que é a masculinidade. Eu acabei escolhendo esse tema porque na semana que eu tô gravando esse episódio acabou surgindo um caso de uma suposta traição e que acabou virando pauta na internet inteira. Então, por conta disso, eu queria discutir com você os meandros do porquê os homens traem e também do porquê eles não terminam os seus relacionamentos antes de trair efetivamente. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto num viés de construção de masculinidade, acho que a gente precisa primeiro pautar que os homens acabam sendo ensinados, isso é quase de manual, a diferenciar os tipos de mulheres que eles acabam se relacionando, onde uma entra num estereótipo de que ela é possivelmente para casar enquanto outra não necessariamente. Ela era só alguém para se relacionar casualmente, por exemplo. E isso acaba surgindo muito por conta da nossa construção de sociedade, do patriarcado e também do machismo. E também do conservadorismo, onde uma mulher que é vista para casar é considerada uma santa, enquanto a outra não necessariamente é digna de um amor que a vá fazer casar porque ela não preenche os requisitos que foram construídos dentro da nossa sociedade, num viés de patriarcado e também de misoginia. E eu acho que esse é um dos principais pontos que acabam levando o homem a trair a sua companheira, porque ele acaba sempre conseguindo dividir a mulher que ele tem dentro de casa, que ele acabou escolhendo para formar a família dele, com a pessoa que ele só quer, sei lá, transar, onde não existe um peso em relação ao consumo do ato, sendo que essa pessoa que está dentro da casa dele foi a escolhida por ele. Então, se ele procurou fora de casa um casinho, qualquer coisa do tipo, só foi para seguir os instintos dele ou qualquer coisa parecida. E acho que outro ponto relevante para trazer dentro dessa discussão é entender também como a sociedade foi construída e essa liberdade que sempre foi dada aos homens de procurar fora, vamos dizer assim, quando a gente para falar sobre traição e se relacionar com outras pessoas fora do casamento. Onde se a gente pegar em sociedades anteriores, tempos primórdios, a prostituição sempre esteve ali presente. Além disso, em vários países a gente via reis com várias mulheres para chamar de suas. Além disso, quando a gente para analisar um contexto histórico de que foi a construção de casamentos, fica muito mais claro também outro ponto que a mulher é colocada nisso, onde ela acaba se tornando uma posse, um meio do caminho para conseguir cada vez mais passar as heranças que existiam nas famílias. Onde, por exemplo, eram os casos dos casamentos arranjados. A partir do momento em que você tinha uma filha mulher, você tinha que escolher outro cara para se relacionar, construir uma família e cada vez mais construir o legado do seu sobrenome. Além disso, obviamente, a mulher era colocada nesse patamar de que ela deveria cuidar da casa, deveria estar em casa para cada vez mais prover um ambiente confortável, limpo, de comida e de cuidado com os filhos. Então, pôs esses dois papéis, onde a sociedade, dentro da rua, sempre acabava dando incentivos para ele se relacionar com outras mulheres, ao mesmo tempo em que ele tem uma mulher dentro de casa, o homem sempre viveu nesse espaço de libertinagem, onde ele poderia se relacionar com o que ele quisesse fora da casa dele e quando ele voltasse, estaria alguém esperando por ele. E a gente sabe que, em comparação, se uma mulher fizesse a mesma coisa, ela acabaria sofrendo as represárias de inúmeras formas que já existiram dentro da nossa história. E acho que outro ponto que acaba sendo relevante também é voltando num viés muito mais do conservadorismo, nessa questão de construção de uma família perante a igreja também. Onde muitas vezes o conservadorismo, estar dentro da igreja, é muito mais sobre as aparências que você se mostra para os outros do que você em si. Onde é muito mais fácil esse homem estar inserido, embora ele vá para fora de casa, ele traz sua companheira, ele faça coisas ruins, a partir do momento em que ele está inserido num contexto em que ele tem uma família, ele tem uma mulher, ele tem uns filhos, ele é visto muito mais como um cidadão de bem, um cidadão de valor, e que seriam irrelevantes as ações que ele toma fora de casa. Outro ponto, quando a gente para falar sobre essa construção de masculinidade, de por que os homens acabam traindo, a gente acaba chegando na forma de validação que esses homens acabam encontrando, onde esse homem acaba sendo validado, acaba se tornando mais homem perante outros homens, a partir do momento em que ele tem várias mulheres contabilizadas que ele acabou se relacionando, onde cada vez mais você se relaciona com mulheres, você é mais validado por conta disso. E acho que vale fazer o parênteses de uma comparação com o que é visto em relação às mulheres, onde se uma mulher
acaba tendo vários parceiros durante a vida, ela não é digna de casar, ela é uma vagabunda e coisas pejorativas parecidas. Então a gente acaba voltando naquilo de o homem acaba enxergando uma mulher que é pra casar e outra que é só pra se relacionar, e a gente acaba voltando nessa parte em que, tipo, eu posso me relacionar com inúmeras mulheres que não vai ter problema, porque eu vou estar sendo validado por conta disso, mas você não. Se você quer casar, você não pode ter muitos parceiros, porque senão você vai ser caracterizado com alguém que não é pra casar, porque você não é uma santa. E uma das situações que eu acabei pensando, pesquisando mais sobre esse assunto, é que, tipo, tá, os homens acabam sempre definindo padrões, instituindo modos de se viver dentro da nossa sociedade. Mas por que nunca foi implementado um modo muito mais liberal, livre, em que o homem não precisa ter esse peso de querer construir uma família e mesmo assim ter essa liberdade e achar que tá tudo bem ele procurar uma mulher fora de casa? E eu acabei chegando numa resposta e ela é muito mais básica, muito mais simples do que parece ser essa questão. Porque dentro dessa construção de masculinidade, dentro dessa construção de sociedade, e parando para analisar de novo aquela pirâmide que eu sempre acabo apontando em episódios anteriores, onde a sociedade está no topo, que ela pressiona o homem a desempenhar uma performance, a desempenhar uma função, e esse homem acaba pressionando a mulher para satisfazer ele, e como consequência, o homem satisfeito ele acaba satisfazendo a sociedade, aí a gente acaba chegando nessa resposta que eu venho me questionando ao pesquisar sobre o episódio, onde sempre foi posto para a mulher que ela estar casada era o ideal que ela deveria buscar, era o local que ela deveria pertencer, enquanto para o homem essa construção é muito mais apenas mais uma coisa que um homem pode fazer dentro da vida dele. E mais do que isso, em vez de estar nesse ambiente do amor e de pertencimento, de você escolher alguém para se relacionar a longo prazo, por décadas, anos, enfim, o casamento para o homem é visto como uma prático do que é um amor em si, onde ele acaba ficando confortável em ter alguém dentro da casa dele. E aí a gente pode enxergar isso também como uma forma de exercer a sua masculinidade. E um dos pontos em que é você ser o provedor, algo que eu sempre acabo falando dentro dos episódios, e também de você mostrar a sua virilidade para outros homens. Ele sempre busca ser esse provedor dentro de casa porque ele vai ser validado por conta disso, porque ele vai ter dinheiro, ele vai ter valor econômico dentro dessa construção de sociedade que nós temos. E mais do que isso, para ele conseguir cada vez mais ser uma força de trabalho, trabalhar por mais de 8, 9, 10, 12 horas, ele precisa chegar em casa e não pensar em nada, não fazer nada, qualquer coisa do tipo. E é nisso que acaba sendo inserido a mulher dentro da casa dele. Vai ser uma pessoa que vai lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, tudo isso que vai deixar esse ambiente confortável para ele e que ele vai ser validado também por ter uma companheira e ter uma família dentro desse viés do conservadorismo, que aí ele vai conseguir ser esse provedor dentro de casa e ser validado a partir disso. E o outro ponto que acaba acontecendo dentro da virilidade é que ele vai estar inserido num ambiente em que ele consegue e que ele conseguiu conquistar uma mulher para se relacionar, para transar, e além disso, ele conseguiu ter filhos a partir disso. E esse é um ponto que acho que vale destacar também, que a partir do momento em que acaba não acontecendo essa troca, ele sempre acaba tentando arranjar um jeito de mostrar a sua virilidade. Não entendendo o problema é que é só tipo, tá, se você não tá conseguindo ter uma intimidade com a sua companheira, você deveria conversar. E se não se resolver, você deveria terminar esse relacionamento. E não simplesmente só procurar fora de casa alguém para transar. Outro ponto que vale destacar dentro dessa construção de masculinidade e os seus relacionamentos a partir disso, e do porquê os homens traem, do porquê os homens também, agora indo para uma vertente muito mais em que eles acabam não terminando os seus relacionamentos, entra numa parte muito mais emocional do que os homens têm, onde ele nunca foi ensinado a se abrir, a entender os sentimentos, a conversar sobre situações que acabam pegando ele e que ele acaba não gostando a partir disso. A forma que a masculinidade violenta acabou encontrando para não lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, foi a partir de reprimir elas e só não conversar sobre o assunto. Então a gente pode ver essa coisa de não terminar relacionamentos muito por conta disso também, onde o homem acaba simplesmente não ligando mais e não querendo mais aparentar qualquer tipo de sentimento que ele tá tendo no seu relacionamento que tá desgastado, no seu relacionamento que acabou esfriando, ou algum problema parecido dentro dessa relação a dois. Então a gente acaba vendo muitos exemplos de relacionamentos que são extremamente frios, mas que eles acabam nunca terminando, porque o homem não tem a mínima coragem de falar sobre o assunto e resolver, seja ele tentando voltar com esse relacionamento de uma maneira muito mais saudável ou dando um fim a ele a partir do divórcio.
E esse é um ponto extremamente cruel quando a gente para pra analisar, tanto para homens quanto para as mulheres, porque no fim, esses homens acabam nunca conseguindo lidar com a verdade, com a real sensação que eles têm perante as coisas que acontecem. Não existe um tato muito forte em relação ao seu sentimento. É muito mais um algo idealizado, frio, que você não consegue acessar. E quando a gente para pra analisar, a resposta disso acaba afetando diretamente as mulheres que acabam encontrando relacionamentos pouco saudáveis, frios, de traição, mentiras, além de todas as questões que acabam machucando porque você criou um sentimento com aquela outra pessoa, mas que simplesmente não consegue ir pra frente e é totalmente ruim. E ambos sabem disso, só que o homem acaba não conseguindo falar e expressar o porquê ele tá sentindo essas coisas. E também nesse ponto de que não existe um fim de relacionamento, acho que acaba assim sempre voltando num viés em que a gente acaba contando mentiras pra gente mesmo de que é possível mudar, é possível isso simplesmente, ó, com um passe de mágica, simplesmente as situações se resolverem, as questões se resolverem e o casamento voltar a ser bom. E aí a gente acaba voltando para esse viés muito mais do conservadorismo e desse relacionamento junto com a religião, por exemplo. Então, muitas vezes é posto que uma mulher acaba, ou a mulher ou um homem, dentro desse casal, dentro desse relacionamento, acaba não terminando porque ambos acreditam que é possível mudar a partir do momento em que Jesus entrou na causa e que ele vai mudar completamente a cabeça do homem para ele entender que ele não pode trair a mulher dele ou ele não pode terminar um relacionamento dele porque não foi isso que Deus quis. Obviamente é impossível não citar os legendários quando a gente para falar sobre esse assunto, porque no fim são homens que acabam tendo relacionamentos totalmente destrutivos, ruins, de traições, de mentiras, de farsas, mas que eles acabam se escorando num encontro com Jesus a partir de subir a montanha, que a partir disso vai ser simplesmente resolvido, eles vão tratar as companheiras deles bem, vão ter um relacionamento saudável, vão cuidar dos filhos e qualquer coisa do tipo, e, mais especialmente, não vão trair mais. Só que no fim eu acredito que muito mais do que um encontro com Deus, do que um encontro com Jesus, de fazer parte de um ambiente, de uma comunidade que vai te fazer ser uma pessoa melhor, no fim a gente tem que sempre olhar para dentro de si mesmo e se questionar, porque acho que no fim uma construção de uma masculinidade saudável passa por isso. Se a gente quer mudar a situação, se a gente quer não reproduzir situações que eram características dos homens, que são características dos homens, a gente precisa assumir as responsabilidades e cada vez mais procurar entender o que você pensa, o que você sente e o que você vai fazer a partir disso. Porque é óbvio que vai doer terminar um relacionamento, mas muito mais do que doer terminar um relacionamento, imagina a dor que vai ser para sua companheira descobrir que ela tá sendo traída, que ela tá vivendo um relacionamento que houve uma quebra de respeito, de responsabilidade e de um acordo. E no fim, é muito mais simples do que parece. Por exemplo, se você for pegar e pensar, eu acho que eu tô interessado em querer conversar com mais pessoas, acho que o meu relacionamento não tá legal. Tá bom, senta, conversa, vê. Se a outra pessoa também tiver afim de tentar mudar, de tentar reverter, de fazer esse relacionamento ser melhor, ok, você sentou e você conversou e você resolveu. Se você vê que não vai dar certo, que a outra pessoa também entende, que acha que é melhor separar, faça isso antes de ir trocando ideia com milhares de pessoas, traz sua companheira, porque no fim você vai estar só sendo, tipo, uma pessoa que não presta, um mau caráter, que tá magoando a outra pessoa e não tá sendo leal a si mesmo e que não tá conseguindo proporcionar um ambiente totalmente seguro, legal, empático consigo mesmo e com a pessoa que você está se relacionando. Uma masculinidade saudável passa muito por entender as suas emoções, ter empatia com elas, se acolher acima de tudo também. Além disso, obviamente, de entender padrões estabelecidos dentro da nossa sociedade e acabar indo contra essa vertente para tentar mudar eles também. Mas no fim, a construção de masculinidade é muito mais de degrauzinho por degrauzinho, mudando situações, mudando atitudes, mudando o ambiente que a gente está inserido, que é muito possível a gente cada vez mais compartilhar de uma masculinidade muito mais saudável, que não ocorra traições e que se a gente vê que é hora de pôr um fim no relacionamento, que a gente seja leal aos seus sentimentos, empático aos nossos sentimentos e também leal e empático às pessoas que a gente está se relacionando, porque não é legal a gente trair, não é legal a gente não terminar relacionamentos, porque é o mais cômodo a se fazer. É só tipo, eu traio porque é isso aí, só, sei lá, eu tô querendo procurar outra pessoa pra transar qualquer coisa do tipo, e essa pessoa que tá dentro da minha casa, eu gosto dela, eu escolhi ela pra casar, mas pra outras coisas ela serve. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse vídeo, então deixa um like, um comentário, se você quiser escrever de uma maneira muito mais detalhada sua opinião, pra gente também acabar lendo dentro dos episódios, meu contato tá aparecendo aqui embaixo. No mais, se inscreva, me siga, as minhas redes sociais estão aparecendo agora e fica atento, porque toda quarta-feira tem um episódio novo. Valeu!